Eu vou só ler um texto, eu não vou pregar em cima desse texto, só para ter como um texto base. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e vá à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo de número 6. Sê forte, Josué, e corajoso. Versículo de número 7. Tão somente, Josué, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo, que o seu mentor Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Fecha a Bíblia, olha para mim por gentileza. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com Josué, a primeira coisa que Josué teve que entender, instruído por Deus, fala comigo assim: dominar a si próprio é o maior desafio que qualquer pessoa pode enfrentar. A primeira coisa que eu aprendo aqui, nós precisamos dominar a nós mesmos. Josué, ele teve que ouvir isso do Senhor. A pergunta nesta manhã é a seguinte: você diz não aos seus próprios desejos? Dominar a si mesmo é o maior desafio que qualquer pessoa pode enfrentar. Quando você diz não aos seus próprios desejos, significa algo determinante na sua vida, e isso sem dúvida pode levá-lo ao sucesso. Deus falou: Josué, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida, mas domine a si mesmo, seja forte, seja corajoso. Josué, entenda esse princípio, Josué: quem não é capaz de dizer não a si mesmo, nunca será apto a dizer não aos outros. Quem não é capaz de dizer não a si mesmo, nunca será apto a dizer não a uma situação que vai levá-lo para o buraco. Pessoas que não sabem dizer não, e com facilidade emprestam dinheiro, emprestam cheque, cartão de crédito, sempre estarão sujeitos a pagar a dívida que não fizeram e perder o amigo. E eu aprendo aqui uma lição interessante: quem sujou o próprio nome, com certeza sujará o meu também. Quem empresta dinheiro para um amigo que não paga, perde o amigo e perde o dinheiro ainda. E aí eu te dou uma orientação: entre perder o amigo e o dinheiro, por dizer sim, preserve pelo menos o dinheiro, porque já que você vai dizer não, o amigo não vai querer ser seu amigo. Mas entre perder o amigo e o dinheiro, porque você emprestou, preserve pelo menos o dinheiro não emprestando. Tem pessoa que ela não consegue dominar a si própria, ela não consegue dizer não para si mesmo, diante de um pecado, diante de algo que vai prejudicá-la, e aí automaticamente reflete no relacionamento com os outros. É sempre bom ter em mente a história de Adão e Eva. Eles perderam o paraíso porque não respeitaram o limite estabelecido por Deus. Eles tinham o paraíso, eles tinham o melhor dessa terra para desfrutar, mas não respeitaram os limites colocados por Deus, não dominaram a si mesmo e perderam tudo. Liderar a si mesmo é o grande desafio. São pessoas que desejam uma vida de sucesso. Isso tem a ver com limite. Quando quebramos os limites, perdemos muito daquilo que Deus nos deu. Nesta manhã, o Espírito Santo vai te conduzir a
poder cuidar dos seus próprios limites, a dominar a si mesmo, a dizer não para si mesmo. Quem quer receber essa unção do Espírito Santo, diga aleluia. Aqui está a primeira lição: dizer não a mim mesmo. Quando é aquilo que Paulo disse: o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu preciso fazer eu não faço. O que Paulo estava dizendo? Eu não posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu não posso, eu tenho que dominar a mim mesmo. Pergunta para o seu irmão: você domina a si mesmo? Pergunta para ele aí. Josué teve que aprender isso, irmão. Josué teve que identificar isso. Quer ver a segunda coisa que eu entendo aqui? Fala comigo: cuidado com pessoas negativas. É o segundo ponto. Meu irmão, você andar do lado de pessoas negativas é a maior tragédia que existe. Porque se você der ouvido para ele, ele vai provar que você vai perder. Ele vai tentar te provar que o seu casamento está acabado. Se você der muito ouvido para ele, ele vai tentar te provar que você tem que fechar a sua empresa, porque a concorrência está melhor do que você. Se você der ouvido para a pessoa negativa, ele vai te provar que essa doença vai te matar. Ele vai te provar tanta coisa, você vai ter medo da vida. Você vai ter medo de sair na rua. Você vai ter medo de trabalhar amanhã, porque pessoa negativa, a boca dela é uma boca de pessimismo. É uma boca de te fazer recuar. É uma boca de te fazer acabar com um projeto maravilhoso de Deus na tua vida. Olha o que Deus falou: Josué, tão somente ser forte e corajoso. Ou seja, cuidado para não ser influenciado. Irmão, e não tem jeito. Ninguém aqui, por mais convicções que você tenha, por mais certeza que você tenha, se você começar a andar com alguém negativo, não adianta você falar que você consegue ter a sua própria vida e não dar ouvido. Se você andar, você vai acabar dando ouvido, e quando você assustar, o que aquela pessoa falou está acontecendo na tua vida. Eu não consigo andar com pessoas negativas, porque senão eu acabo sendo influenciado por elas. Jesus, ele andava com a multidão, mas da multidão, 12 eram mais próximos dele, pessoas positivas. Dos 12, 3 eram mais chegados. Eu não estou te ensinando a fazer acepção de pessoas, mas eu estou te ensinando nesta manhã: reavalie os seus relacionamentos para 2014. Faz uma lista de quem anda com você. E se tem alguém que é pessimista, deixa esse no fim da fila. Põe na frente aquele que é otimista, aquele que crê que você vai vencer e vai romper. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Primeiro, dominar a si próprio. Segundo, dá uma olhada nos nossos relacionamentos. Se tem pessoa negativa, sai fora. E terceiro e último, crescendo no conhecimento de Deus e descobrindo o que Deus tem para mim aqui nessa terra. Fala comigo: crescer no conhecimento de Deus e descobrir a minha missão, o que Deus quer que eu faça aqui nessa terra. Isso aqui, irmãos, é fundamental. Isso aqui é primordial. Isso aqui nós precisamos entender e aplicar, porque Josué, ele entendeu e aplicou na vida dele.
Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, eu aprendo algumas coisas aqui. Josué ouvia a voz de Deus, e por ele ouvir a voz de Deus, ele cresceu no conhecimento, ele cresceu no Senhor. Antes de qualquer coisa, cresça na graça, na experiência, no relacionamento com Deus. Nós precisamos viver um mundo de Deus. Nós precisamos entrar no mundo de Deus. Nós precisamos entender, nem que seja um pouquinho do mundo de Deus, do que é Deus, porque senão eu vou ficar perdido, eu vou ficar oscilando, eu vou ter uma vida cristã cheia de altos e baixos. Se eu não entender esse princípio, 2014, eu não vou conseguir me superar. Nunca deixe de priorizar a palavra de Deus, porque você nunca vai crescer no mundo de Deus se a palavra de Deus não for priorizada. Eu preciso, por que é prioridade? É o que vem primeiro. Por que alguém chega no horário no culto? Porque ele prioriza Deus. Por que alguém chega atrasado no culto? É porque ele não prioriza Deus. Então, a prioridade no Senhor é fundamental para que eu seja um derrubador de muralha. A prioridade na palavra de Deus. Ninguém conhece Deus se não conhecer sua palavra. Repita comigo: ninguém conhece Deus se não conhecer sua palavra. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso me envolver na palavra de Deus. Eu preciso aprender da palavra de Deus. Eu preciso priorizar na minha vida a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Conversa fiada, é porque você não quer entender de Deus. Ah, pastor, mas eu não entendo nada da Bíblia. Mentira, é porque como é que você senta para assistir uma novela? 1 hora, e não tem coragem de sentar 10 minutos por dia para ler a Bíblia. Então, nós não podemos enganar nós mesmos. Diga para o seu irmão: não engana a si próprio não, irmão. Fala para ele aí. Não tem como. Irmão, a pessoa ela assiste a novela, ela entende a novela todinha. Como é que ela não vai entender a palavra de Deus que o Espírito Santo dá entendimento para nós? Não tem como. Então, precisamos entender isso aqui. Você tem que conhecer da palavra de Deus. Domingo que vem, nós vamos começar o curso Maturidade no Espírito. Só vem nesse curso quem quer conhecer mais de Deus. Quem entende que precisa crescer no conhecimento de Deus, descobrir a sua missão. Você nunca vai crescer se a palavra de Deus não for priorizada. O que é que me traz aqui na igreja às 8 horas da manhã? Eu querer conhecer mais a Deus. O que é que me traz aqui na igreja domingo num estudo, num curso bíblico desse? Só eu querer entender mais de Deus. O que é que me traz aqui na igreja para sentar e ouvir Bíblia 1 hora, de 8 às 9 da manhã? Só eu entender que eu quero crescer, eu quero me envolver mais no mundo de Deus. Eu preciso me envolver mais no mundo de Deus. Eu preciso entender mais desse Deus que eu estou servindo Ele.
Eu preciso aprender mais desse Deus. Eu preciso conhecer, reconhecer o valor de Deus, quem é Deus, o que Deus é capaz de fazer na minha vida. Se não, é como um carro que você ganha. Só que o carro ele é novo. Aí você está andando nele usando só a marcha. E está quente porque você não sabe ligar o ar-condicionado. Você não tem conhecimento dele. O vidro você não desce porque você não sabe onde é o vidro elétrico. Você não tem conhecimento dele. A poltrona está para frente assim, ó. Você não sabe, você não tem conhecimento daquele carro que tem um botão que você aperta e a poltrona inclina. Quando eu não tenho conhecimento, eu perco benefícios. Quando eu não tenho conhecimento, eu deixo de desfrutar do que Deus tem na minha vida. Por isso, irmãos, é muito importante, domingo que vem, nós estarmos aqui, 8 horas da manhã, de 8 às 9, crescendo no conhecimento de Deus, porque quando eu cresço no conhecimento de Deus, Deus me leva para lugares altos. Levanta a mão que eu quero profetizar. 2014 é ano de lugares altos. Deus vai te confiar coisas extraordinárias. Quem crê nessa palavra, aplaude e glorifica ao Senhor. Olha aqui para mim. Eu te convido a conhecer mais de Deus domingo que vem no início desse curso. Quem quer conhecer mais de Deus aqui? Bem alto a mão, só quem quer. Você vai priorizar Deus? Você vai estar aqui aprendendo mais de Deus? Então diga: Senhor, eu vou aprender mais da Tua palavra em 2014. Diariamente vou ler Bíblia. E domingo que vem, 8 da manhã, estarei no curso. É conhecer mais de Deus. É priorizar Deus. Faz de conta que domingo que vem tem um voo que sai daqui 8 horas da manhã, para te levar lá para Miami. Você vai chegar atrasado nesse voo? Com a passagem comprada e dada para você? Fala comigo, vai? Nunca. Eu aprendo aqui. Nós temos que descobrir a nossa missão. O que eu tenho que fazer é o que eu estou destinado a fazer. Primeira coisa, minha missão pessoal é o grande propósito para o qual eu nasci. Irmão, qual é a nossa missão aqui na terra? Qual é o propósito de Deus? Qual é o desígnio de Deus para a nossa vida aqui na terra? Josué sabia. O propósito dele era dar continuidade ao que o mentor dele tinha ensinado, que era Moisés. Era alcançar coisas que Moisés não tinha alcançado. Era chegar na terra prometida, coisa que Moisés não tinha chegado. Meu irmão, Deus quer fazer com você muito mais do que Ele já fez na minha vida. Deus quer te levar para lugares maiores. Quem crê, dá glória a Deus aí. Deus quer te usar de uma maneira extraordinária. Mas eu tenho que descobrir a minha missão. Jesus, Ele deu uma missão para toda a igreja. O que Ele disse? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é a missão de todos os cristãos. Fala comigo. Uma das minhas missões é ir. Mas o que é que nós temos feito ultimamente? Entre eu ir, é bem mais confortável dizer: venha. A igreja, ao invés de ir, pregar o evangelho, buscar o pecador, a igreja está aqui dentro, dizendo: vem, vem, vem. Nós estamos na contramão do que Jesus nos ensinou. Jesus não mandou a gente orientar ninguém para vir para a igreja, mas Jesus mandou a igreja ir lá fora. Quem entendeu, dá glória a Deus aí.
A pessoa está morrendo afogado. Vem cá, morre afogado aqui. Está lá, morrendo afogado. E tá. Isso. Aí eu estou dizendo, vem para a igreja, só, vem cá. Não dá, irmão. Eu tenho que ir lá e salvar a pessoa. Quem entendeu diz amém. A pessoa está lá cheirando cocaína, vai cheirando cocaína. Aí está lá todo cheirando e tal. E eu estou dizendo, ei, vem cá, larga isso aí, vem para cá, vem para a igreja, vem para os caminhos do Senhor. Isso é certo, igreja? Não, Jesus mandou eu ir e buscar aquele e trazer para a presença dele. Essa é a missão da igreja. Nós temos que ir. E nós estamos mandando vir, por quê? Porque ir dá trabalho, mas mandar vir não dá trabalho. Ir requer meu tempo, e mandar vir não requer meu tempo. Ir é só para quem tem amor às almas, e mandar vir não precisa ter amor para mandar vir. Ir é para quem está cumprindo a missão que Jesus nos deu, e mandar vir é muito cômodo. Ir me tira da minha zona de conforto, mas mandar vir, eu continuo na minha zona de conforto tranquilamente, não muda nada na minha vida. Estamos na contramão. Como eu vou saber qual é a minha missão? Olha o que diz Marcos capítulo 12, versículo de número 28. Marcos 12, 28 diz assim: chegando-se um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. 31, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Disse-lhes o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Quem aqui ama a Deus de todo o coração? Levanta a mão. Qual a última pessoa que você evangelizou? Foi, buscou, trouxe para a igreja, ela batizou nas águas, e você está acompanhando ela, e ela está firme na igreja aqui. Quem tem alguém aqui assim, levanta a mão. Não deu mais de 15. Porque os outros todos estão falando mentira. Misericórdia. Mas é a verdade. Não tem como eu amar a Deus de todo o meu coração se eu não amo o próximo, pregando para ele, tirando ele lá do inferno, trazendo ele para a casa de Deus, cuidando dele, acompanhando ele, o conduzindo ao batismo, depois consolidando ele. Se eu não fizer isso, eu não amo a Deus de todo o coração. Porque como eu amo a Deus que eu não vejo, e não amo uma pessoa que eu convivo com ela e vejo. Isso é muito sério. A pessoa que fala ama a Deus, mas não cuida das vidas
é mentira. Como você ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê. Porque se você ama o seu próximo, aí sim nós amamos a Deus. Se eu não amo o meu próximo, eu estou me enganando dizendo que eu amo a Deus. A maioria das pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Ela não ama a Deus. Eu estou na igreja, eu estou firme, eu vejo as coisas que precisam ser mudadas, eu sou muito inteligente, eu tenho muita sabedoria, eu sou muito capaz, mas eu não amo as pessoas, e me engano dizendo que eu amo a Deus. Mentira. Jesus disse isso aqui, ó. Vários fariseus estavam nesta reunião. Não tem como eu falar que eu amo a Deus e eu não abro a minha casa para ter um culto uma vez por semana para evangelizar. Não tem como eu falar que eu amo a Deus e eu não ganho uma alma para Jesus. Eu consigo listar um monte de defeito que a igreja tem. Eu consigo listar um monte de defeito que o meu pastor tem. Eu consigo listar um monte de coisa que as igrejas estão deixando de fazer. Mas eu não faço nada. Eu não ganho uma alma. Eu até visto um terno. Até falo que os outros estão pecando. Até aponto o defeito dos outros. Mas eu não ganho alma. Isso é amar a Deus, igreja? Não. Que o Espírito Santo nos conduza a amar o Senhor de verdade. Eu só vou amar a Deus quando eu ganho almas. Eu só vou amar a Deus, provar, porque é muito fácil. É como aquele homem que falava: eu te amo tanto, minha esposa, mas eu não sei porque que eu bato tanto em você. É um amor hipócrita. É um amor falso. É um amor de palavras. Precisamos entender qual é a nossa missão. O que você fornece de especial para as outras pessoas, isso vai revelar a sua missão. Amar o próximo é cuidar. Amar o próximo é consolidar. Amar o próximo é acompanhar. Vivemos um tempo hoje de pessoas que falam muito, mas não fazem nada. Vivemos hoje um tempo na igreja de pessoas que têm muitas opiniões, mas na prática não fazem nada pelo evangelho. Não fazem nada para ganhar uma alma. Não fazem nada para tirar. E a pessoa está lá, morrendo, está dizendo: vem, mas não tem coragem de ir e salvar aquela pessoa. Vivemos um tempo hoje de pessoas que vêm para a igreja, e aí quando chegam na igreja, na primeira falha delas, na segunda falha delas, na terceira falha delas, quem orou tanto para elas virem, joga ela para fora de novo, porque não tem misericórdia do pecador. Manda voltar para o mundo. Você não serve para estar na igreja. Você não serve. Pessoas que se julgam ser o próprio Jesus, que morreu na cruz para derramar o sangue, porque Jesus jamais falaria isso para alguém, porque ele sabe o preço que ele pagou por cada vida. Ele sabe o preço que ele pagou por cada alma. Ele sabe o preço de morte de cruz, para aí vir você ou eu dizer: esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui está no pecado, esse aqui, meu irmão, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Quem morreu foi Jesus, não foi você não. Diga para o seu irmão: quem morreu por mim foi Jesus, não foi você não. Precisamos descobrir a nossa missão, irmãos. Missão não é dada como algo egoísta relativo a você. Você só vai entender a missão que Deus nos deu quando em alguma área da nossa vida nós estamos abençoando outras pessoas.
precisamos abençoar outros. Não podemos ser egocêntricos, egoístas, de pensar só em não, eu estou salvo, eu estou aqui na igreja, eu estou tranquilo, eu estou bem, o resto que se dane. Eu não vou para o céu pensando assim não, irmãos. Eu não vou para o céu não. Aquele é um pecador, pastor. Aquele lá nunca vai se converter. Aquele lá merece para o inferno mesmo. É um cara ruim, sujeito ruim. Que evangelho é esse? Que missão é essa? Cadê o ID? Cadê o ir buscar quem está morrendo afogado? Cadê o ir buscar quem está morrendo drogado? Cadê o ir buscar quem está morrendo se prostituindo? Cadê? O ir dá trabalho. O chamar para vir não dá. Precisamos entender. A sua missão descreve o que você é. Que forma você vai contribuir para o mundo em sua volta. Como é que eu contribuo para o mundo em minha volta? Ou será que eu só contribuo para mim mesmo? Precisamos entender esse princípio. Ganhar almas. Não podemos entrar em 2014 sem ouvir uma palavra dessa de confronto, para nós analisarmos o nosso farisaísmo, a nossa hipocrisia, a nossa maneira de ser egocêntrico, de não estar nem aí. Eu vou cuidar da minha vida. Alguém fala, eu vou cuidar da minha vida. Eu já cuidei muito da vida dos outros, agora eu vou cuidar da minha vida. Que evangelho é esse? Que eu vou cuidar da minha vida? Jesus não mandou cuidar da minha vida não. Ele falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou eu sou cristão ou eu não sou. Ou eu sou cristão, eu vou viver uma hipocrisia. Eu preciso cuidar de mim. Já fiz muito pelos outros. Que evangelho é esse? Que eu não vou mais preocupar com as pessoas. Que evangelho é esse? Se não, irmão, eu tenho que voltar para o mundo. O mundo é assim. O mundo, cada um cuida da sua vida. De noite, vai cada um para sua casa, vai assistir novela, vai assistir jornal. O mundo é assim. Trabalha de 8 às 5, 7 da noite está em casa. Mas ei, o cristão não é assim não. O cristão de noite está evangelizando. Ele está numa casa, ele está pregando evangelho, ele está fazendo visita, ele está indo no prostíbulo, ele está indo, ele está pregando, ele está indo. Nós não podemos nos enganar. Qual é a minha missão? Se uma pessoa não descobriu alguma coisa pela qual morrer, essa pessoa não está preparada para viver. Martin Luther King disse isso. Se uma pessoa não descobriu alguma coisa pela qual morrer, essa pessoa não está preparada para viver. Você morre por qual causa? Como aqueles cristãos que eram jogados no Coliseu, porque eles eram de Jesus, e eles diziam, eu não nego Jesus, então vai morrer. Eu morro pela causa, mas eu não nego Jesus. Nós morremos por quem? Irmãos, eu morro pela minha família, eu morro por essa igreja, eu morro. Não é que, então morre, então toma um tiro na cabeça e morre pela sua família. Toma um tiro na cabeça e morre pela sua igreja. Não. O que a gente entende aqui? Se não sabe por quê, você não será capaz para um esforço fora do comum. Eu tenho que dizer por que eu morro. Por causa daquela causa, eu vou dar minha vida, eu vou me esforçar, eu vou fazer a mais, eu vou fazer além. Que o Espírito Santo termine de ministrar essa parte. Deixa eu pular para outra aqui.
A minha missão está atrelada à missão da igreja e do reino de Deus. Irmãos, o que eu tenho que fazer aqui na terra está junto com a igreja, está junto com o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, olha o que diz. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O que eu aprendo aqui? Cada membro do seu corpo tem uma missão, e ela está atrelada à missão de outros membros. Cada membro está atrelado à missão maior, que é de sustentar o coração. Ontem o irmão me dizia que por causa de uma cirurgia no dente, o coração foi afetado. Ontem um outro irmão me dizia que cortou o dedo do pé e atingiu o coração. Sabe por quê? Tudo em nosso corpo é interligado. O meu dedo não é independente, a minha orelha não é independente, o meu dente não é independente, o meu dedão não é independente. Tudo está interligado e passa pelo coração. Não existe um corpo, um membro do meu corpo separado. A minha missão está atrelada à missão das pessoas que estão ao meu lado na minha igreja. Assim como o corpo não tem ninguém independente, aqui ó, vocês estão vendo essa multidão aqui? Ninguém aqui é independente. Diga para o seu irmão, diga para uns 3 aí, nós fazemos parte do mesmo corpo. Fala para ele aí. Sabe que você consegue entender isso? Quem consegue entender isso, dá uma glória a Deus aí. Se tem alguém do teu lado que é o dedão, está doendo, vai doendo em você também. Se tem alguém perto que é o dente está doendo, vai ter que doer em você também. Isso é o que? Isso é o amor. Isso é o propósito de Deus para com as nossas vidas. Isso é a união. Diga para o seu irmão, eu estou contigo na derrota e na vitória. Fala para ele aí. Nós estamos juntos, unidos. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Minha missão está atrelada à missão de quem está do meu lado. Não pode ter uma missão egoísta, individual, pois somos um corpo. Eu não posso fazer só o que eu quero na igreja. Não, nós somos um corpo. Cada um tem uma função, cada um tem um propósito estabelecido por Deus. E a pergunta é essa: o que você está fazendo nesse corpo aqui na igreja, dentro da missão que Deus propôs para você? Porque se a minha mão não pegar, ela está sem propósito do corpo. Se os meus olhos não ver, está sem propósito do corpo. Se o meu pé não caminhar, está sem propósito no corpo. Se o meu coração não bater, o que ele está fazendo no meu corpo? Pergunta para o seu irmão, o que você está fazendo no corpo? Pergunta para ele aí. Tome uma decisão hoje de fazer algo, porque você faz parte de um corpo. Que seja no diaconato, que seja na recepção, que seja no departamento infantil, que seja como o ministério da igreja, que tinha um povo que contribuía com ofertas altas, mas eles sustentavam a obra. Que seja um ofertante, que seja um evangelista, que seja alguém que abre a porta da tua casa para ter um culto lá uma vez por semana, que seja, enfim, faça algo, porque se você estiver no corpo sem fazer nada, vem a granguena, e a granguena faz cortar aquela parte do corpo e é jogada fora. Precisamos descobrir existe uma diferença entre missão e objetivo. Fala comigo, missão e objetivo. Missão é o que tenho que fazer e estou determinado em fazer. Objetivo é o que eu pretendo conquistar. Objetivo eu posso até não concluir, mas a minha missão tem que ser cumprida.
Vou explicar. Eu tenho um objetivo desde que eu cheguei em Valadares: ser pastor de 30 mil membros. Vocês já me ouviram falar isso várias vezes, e eu vou chegar lá ainda. Mas se eu não for pastor de 30 mil, se eu não alcançar meu objetivo, eu tenho uma missão, que é ser pastor de 10, de 20, de 30, não importa a quantidade. De um. Eu tenho um objetivo, mas eu não posso deixar de cumprir a minha missão, porque o meu objetivo tem que estar atrelado à minha missão. Se a igreja, que é o corpo de Cristo, não está atrelada aos seus alvos, tem muita coisa errada acontecendo na tua vida. O objetivo é onde eu quero chegar amanhã, e a missão é o que eu tenho que fazer hoje. Tem muita gente olhando para o futuro e deixando de fazer o que precisa ser feito no presente. Se eu não fizer no presente a minha missão, eu não chego no futuro, que é o meu objetivo. Eu preciso entender: meu objetivo, ser pastor de uma igreja de 30 mil membros. Minha missão, ser pastor de um membro. Pastorear você. Essa é a minha missão. Deus me usar aqui para falar com você. Com uma, com 5, com 10, com 20. Essa é a minha missão, falar com 20. Mas meu objetivo é falar para 30 mil. Quem está entendendo o que Deus está dizendo à igreja aqui? Eu não posso ficar só vislumbrando o meu objetivo e deixar de cumprir a minha missão. Você que é casado, qual é o seu objetivo? Dar uma mansão para sua esposa com 4 empregadas domésticas, com carro para ela na garagem com motorista particular, e um salário para ela de 20 mil reais por mês para ela gastar sem ter que prestar conta. Esse pode ser seu objetivo. Mas qual é a sua missão? Dar carinho e amor para ela e cuidar dela hoje. Entendeu? A diferença entre objetivo e missão. Quem está entendendo o que Deus está falando? Qual é o seu objetivo? Ter uma empresa com 1000 funcionários. Mas talvez hoje você só tem um, porque é a sua missão hoje. Porque quem nasceu para ser empresário é empresário e acabou. Nem que ele coloca uma mesa e vai para a esquina, ele vai trabalhar por conta própria, porque ele nasceu, é o objetivo dele, é a missão dele. A missão dele é ser empresário, ele não vai trabalhar para os outros. Mas o objetivo dele é ter 1000 funcionários. Então, enquanto você não tem 1000 funcionários, cuida só daquela mesinha, cumpra a sua missão. A igreja precisa entender isso. O objetivo pode até não ser alcançado, mas a missão será cumprida. Tem pessoas que não chegaram no futuro e por isso não fazem o que precisa ser feito no presente e se tornam pessoas frustradas. Quem só olha o objetivo e não cumpre a missão se frustra, fica frustrado, fica cabisbaixo, fica depressivo, fica triste, fica oprimido. Por quê? Porque só olha o objetivo e não cumpre a missão. Quando eu cumpro a minha missão, irmão, é aquilo, é um livro que eu li certa feita: mire na lua, porque pelo menos uma estrela você vai acertar no meio do caminho. Mire na lua, porque se você não chegar na lua, pelo menos uma estrelinha você pega no meio do caminho. Precisamos entender qual é a minha missão. Qual é a minha missão? O que eu faço que ajuda as outras pessoas, essa é a minha missão. O que eu faço que abençoa as outras pessoas, essa é a minha missão. O que eu faço que traz alegria para outras pessoas, essa é a minha missão. O que eu faço que produz festa na vida das outras pessoas, essa é a minha missão. O que eu faço que traz cura para as outras pessoas, essa é a minha missão. O que eu faço que traz renovo para as outras pessoas, essa é a minha missão. O que eu faço que salva as outras pessoas, essa é a minha missão. Cumpra a tua missão, porque o objetivo vai ser concluído no tempo de Deus. Se alguém crê, aplauda ao Senhor. Ide, pregai o evangelho
a toda criatura é a minha missão. Se ele vai se tornar um futuro pastor, daí eu já não sei. Amar o próximo é a minha missão. Que o Espírito Santo fale com a igreja nesta manhã. Josué, ele aprendeu 3 coisas. Fala comigo: dominar a si próprio, não ouvir pessoas negativas, crescer em Deus e descobrir a sua missão. A igreja fica de pé, por favor. Abra as mãos assim. O Senhor te trouxe aqui para mudar a tua vida nesta manhã. Feche os seus olhos agora. Oh, aleluia. Abra suas mãos. Ninguém saia, por gentileza, porque é momento de oração. Curve a sua cabeça. Fala: Deus, me ensina a aplicar esses princípios na minha vida. Fala: Pai, em nome de Jesus, eu preciso sair daqui hoje diferente. Eu tenho que dominar a mim mesmo. Porque se eu não dizer não aos meus próprios desejos, não tem como eu alcançar coisas extraordinárias. Eu não posso, meu Pai, deixar a minha carne sobressair dentro de mim. Fala com Deus agora. Fala: Pai, eu preciso, em nome de Jesus, de dizer não a mim mesmo, de parar de olhar para a vida dos outros, o que os outros fazem de errado. Eu preciso controlar a minha própria vida. Eu preciso olhar para mim e dizer não para isso, não para aquilo. Eu não posso continuar da mesma forma. Porque Eva, por não respeitar os limites, perderam o paraíso que Deus tinha dado para elas. Quando quebramos limites, perdemos muito daquilo que Deus confiou para nós. Fala: Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu vou entrar nesse novo ano dominando a mim mesmo, controlando os meus impulsos, dizendo não para mim mesmo. Fala com Deus, igreja. Fala: Pai, eu não vou andar com pessoas negativas, com pessoas pessimistas, porque o Senhor me dá liberdade de escolher com quem andar, de escolher com quem me relacionar. Jesus, ele era da multidão, mas ele se relacionava com 12 de maneira mais próxima, com 3 de maneira mais profunda e com um de uma maneira mais especial. Oh, meu Pai, nos ensina a avaliar os nossos relacionamentos e não andar com quem nos puxa para baixo, com quem nos leva para trás, com quem, meu Pai, vai colocar em prova a nossa fé. Oh, Senhor, visita a tua igreja nesta manhã. Fala com cada homem, fala com cada mulher que está de olhos fechados, porque pecador de olhos fechados enxerga o céu pelo lado de dentro. Oh, meu Pai, vai visitando a tua igreja nesta manhã e nos conduz a entender a importância de crescermos na tua palavra. Não tem como conhecer a Deus sem conhecer a tua palavra. Não tem como conhecer a Deus sem crescer no mundo de Deus. Não tem como conhecer a Deus sem estar priorizando as coisas de Deus. Oh, meu Pai, quando nós te conhecemos, nós descobrimos a nossa missão. A missão, meu Pai, é o que eu tenho que fazer, é o que eu estou destinado a fazer. A minha missão é o propósito pelo qual eu nasci. O Senhor disse: ide pregar o evangelho. Eu tenho que ir. O Senhor não perguntou se eu poderia ir, o Senhor não perguntou se eu estava apto para ir. O Senhor disse: ide pregar o evangelho, ide pregar o evangelho. Oh,
Levanta as mãos, igreja. O Espírito Santo está visitando a igreja nesta manhã. Ele está dizendo para você: você não é um ser independente, você faz parte do corpo de Cristo, do corpo desta igreja. Você não é uma pessoa que pode fazer o que quer. Não. Tem outros interligados contigo, tem outros andando contigo, tem outros sendo curados contigo, tem outros caminhando contigo. Adora, porque quando eu entendo a minha missão, eu vou chegar no meu objetivo. Mas não adianta somente olhar o objetivo e não cumprir a minha missão hoje. Não adianta eu somente olhar para o futuro e não fazer o que precisa ser feito no presente hoje. Espírito Santo, visita a tua igreja. Oh, aleluia. Eu preciso aprender a confiar. O marido abraça a esposa e olhe com ela agora. O irmão abraça o irmão, ore com ele agora. Por um minuto, ore por ele. Ore por ela. Deus está mudando vidas aqui hoje. Deus está transformando vidas aqui hoje. Não adianta falar que ama o próximo. Não adianta olhar defeito da igreja, defeito de quem está do lado, e não ganhar uma alma, não consolidar, não trazer, não acompanhar. Que evangelho é esse? Eu preciso que minha fé se Oh, Espírito de Deus, nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Muda a nossa vida, Pai. As nossas atitudes serão mudadas a partir de hoje. Canta comigo, me ensina a confiar em Ti. Me ensina a confiar. Levanta as mãos agora. Adora Ele, vai. Me ensina a depender de Ti. Me ensina a ver. Sai virtude. Mesmo quando te tocar. Me ensina a confiar em Ti. Me ensina a depender. Me ensina a depender de Ti. O meu socorro está em Teus braços. Me ensina a confiar em Ti. Assenta por gentileza. Será que Deus falou conosco nesta manhã? Quem está aqui que Deus falou com você?